Graça e paz. Lucas, capítulo de número 4. Uma palavra forte para vocês, para nós, para a nossa vida. Sair diante da adversidade e sair diante das aflições e tentação. Lucas, capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, finalmente teve fome. Logo após João Batista batizar o Senhor Jesus no Rio Jordão, o Espírito do Senhor leva ele para o deserto. Jesus fica lá no deserto 40 dias, 40 noites, não comia, orava, consagrava, orava pela sua vida, orava pela vida dos seus discípulos, orava pela nação, orava pela minha vida, orava pela vida do nosso país, orava por todos. Naquele momento, 40 dias e 40 noites, Jesus se ausentou das margens do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Deserto, lugar de luta. Deserto, lugar de sofrimento. Deserto, lugar de aflição. Ele se separou da grande multidão e foi orar. E diz a Bíblia que, terminando-se os dias da sua consagração, para nos dar exemplos na atualidade, que nem tudo que você pensa ou imagina, vem vitória da parte do seu braço, vem bênção pelos teus esforços. Mas só em oração, só em jejum, só em submissão, só em adoração a Deus. E a Bíblia diz que aparece agora o tentador. O tentador disse: tu és filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. Após o Senhor passar 40 dias, e nesse momento de luta, ele vence o primeiro obstáculo no deserto com a palavra. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca de Deus. Segunda provação de Jesus. Ele agora é levado ao pináculo do templo. E o inimigo, ele diz: atira-te daqui para baixo, porque escrito está: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas Jesus com a palavra, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é isso? Em aflição que você passa, em luta que você passa, aparecem muitas coisas, aparentemente bons aos seus olhos, mas lá na frente será de luta e sofrimento para a tua alma e para a tua vida secular. Jesus, na terceira prova, lá no deserto, o adversário mostra todos os reinos e diz: tudo isso te darei, se prostrar-me e adorar. Mas Jesus, pela terceira vez, com a palavra de Deus, ele disse: escrito está, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Primeira, segunda, terceira. As três tentações de Jesus foram vencidas pelo poder da palavra. Ele venceu o adversário com o poder da palavra. Nós olhamos desde a primeira tentação, quando o inimigo apresentou pedra, dizendo: transforma essa pedra aqui em pão. Jesus usou a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca de Deus. Se você está sendo tentado, se você está sendo tentada, então não ceda à tentação. Mude de caminho, mas não mude de Deus, não mude de Cristo.
permaneça na sua fidelidade. Permaneça lutando contra as aflições, lutando contra os desejos da mente, contra os desejos do coração, contra os desejos da sua pessoa. Só adquira dentro de você a revelação e a palavra de Deus que fará você sobressair diante dessa aflição, diante dessa luta que você passa. Após o Senhor Jesus passar por esse momento de prova, a Bíblia diz que os anjos de Deus o serviram no deserto. Os anjos de Deus, as portas do céu se abriu lá no deserto e o próprio Senhor recebeu da parte do Pai Celestial. Os anjos vieram e o serviram, confortaram, e depois desses 40 dias e 40 noites, ele agora desce, como diz a Bíblia, no livro de Lucas capítulo 4. Ele desce agora as regiões das montanhas para Baixa Galileia, mas ele desce ali abençoado mais e mais. Jesus, como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Jesus, como homem, ele teve sede, mas Jesus, como Deus, ele dá água que salta para a vida eterna. Jesus, ele é o verdadeiro caminho. Jesus, ele é a verdadeira fonte de salvação. Jesus é a verdadeira fonte de vida eterna. 40 dias tentado, mas não cedeu à tentação. Ele passou por todas as lutas que nós passamos aqui na terra. Ele passou por todas as aflições que a sua mente passa também, mas ele não cedeu nada. Ele não cedeu nada, ele manteve a sua integridade com Deus. A Bíblia diz que em tudo Cristo foi fiel e obediente. Fiel até a morte de cruz. Até a morte ele foi obediente. Em toda, o inimigo tentava acusar ele de todo jeito. Tentava, alguma forma, tentar ferir o seu ministério, a sua pessoa, mas não conseguia, porque ele sempre obediente à palavra de Deus. Dando exemplos para nós vencermos na atualidade, imitando, porque Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, se nós imitarmos coisas boas, coisas que glorificam a Deus, coisas que enaltecem ao nome de Deus, certamente seremos abençoados. Certamente estamos livres das aflições da atualidade na mente, porque nós estamos revestidos de um novo homem, de uma nova criatura. Podemos até passar por algumas aflições, por algumas guerras, mas sempre vitorioso, sempre abençoado por Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, que ele trabalha em prol daquele que espera. Jesus passou por essas 3 aflições, por essas 3 lutas no seu ministério. E todos os aspectos da vida dele foi aspecto de vitória, foi aspecto de bênção, foi aspecto de crescimento. Ele desce, ele é cada vez mais conhecido entre o povo da sua região. Segundo Joséfo, historiador hebreu, Jesus percorreu cerca de 350 quilômetros em todo seu ministério. Ele andou a pé cerca de 350 quilômetros no seu ministério, sempre anunciando a palavra de vida, sempre anunciando uma palavra de salvação. Sempre, independente das embarcações, dos barcos, ele sempre estava nos vilarejos, ele sempre estava anunciando o nome de Deus, ele sempre estava nas margens do Jordão pregando a palavra, ele sempre estava na sinagoga anunciando a palavra. Hoje em dia tem avião, navio sofisticado, trens, carros, diversas maneiras de locomover o evangelho de Cristo, e você está aí parado. Você está aí parado, não evangeliza, você não anuncia. Ah, mas ninguém me acompanha. Não vem com essa história. Fica como instrumento de Deus, querido. Fica levando a palavra de vida. Você tem diversos meios de comunicação
para fazer Jesus conhecido entre a sua nação, entre o seu povo, entre as suas tribos. Basta você querer. Ah, mas eu não posso ir lá para a Suíça. Não, não precisa ir para a Suíça, não. Fica na frente do seu computador, traz uma palavra de vitória, grava e manda a mensagem de Cristo a todas as nações. Depende de você. Você é um instrumento de Deus. É Deus que quer usar você. Não precisa a jumenta falar. Não, não. Quem vai falar é você. Quem é o instrumento de Deus é você, pelas quais Deus quer agir na sua vida. Por isso que ele nunca cedeu à tentação. Todo o seu ministério foi abençoado. Ressuscitou com glória. Ressuscitou em glória e poder. Então, você quer passar pela prova? Tranquilo. Use a palavra de Deus. Mencione a palavra de Deus. Você não pode pagar mal com mal. Então use a palavra. Quando o inimigo apareceu, transforme essa pedra aqui em pão. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca de Deus. Também da tua boca pode sair palavras boas, palavra de salvação, palavra de vitória, palavra de reconciliação, palavra de esperança. Então coloca essa boca santa, essa língua que mora dentro da tua boca para falar coisa boa, para anunciar coisas que edificam, coisas que exalta e enaltece o nome do Deus que você serve. Que Deus te abençoe e te guarde. E se você tiver coragem, você que está me assistindo, comece a evangelizar. Passe essa mensagem para milhões de amigos, que eles possam ser abençoados pelo poder dessa mensagem. Fica com Deus, tá? E não fica sentado aí no sofá, não. Levanta e coloca em prática aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus te abençoe. Deus te guarde.